interessante a gente concentrar dentro da questão da pesquisa coreográfica, né, já que chama caminhos coreográficos, eu acho que pensar quais são os caminhos coreográficos que a gente vem pesquisando e que nos interessa nessa. Uma coisa que eu gosto muito de pensar é a questão da pesquisa de linguagem do humor. Eu acho que vem de uma geração de uma turma, do Centro-Oeste, da Luiz Mendonça, que havia uma pesquisa muito intensa. Depois fui estudar fora, não sei o quê. Então é um campo que me interessa. E aqui eu acho que são três pessoas que também pesquisam linguagem do movimento, então eu acho que seria interessante tentar talvez dobrar um pouco disso na fala. Também deixar absolutamente aberto também para outras considerações que vocês querem fazer. E aí a partir das falas a gente meio que vai cruzar ou levantar questões que foi levantado. Quer começar? Alguém especificamente? A Flávia tinha um... Como o vídeo do Márcio já está apontado, talvez seja melhor começar por ele mesmo. Tá ótimo. Eu acho que é legal assim, cada um faz um pouco sua apresentação e depois aí a gente, né? Sou Márcio Cunha. Eu, na verdade, tenho uma trajetória como intérprete também desde 2000. Trabalhei com a Storm Batesman, depois trabalhei com a Márcia Rubinho, depois trabalhei com a Vitória, em projetos específicos, em espetáculos específicos, em montagens. E, em paralelo a isso, sempre estive investigando coreograficamente o meu corpo e como que eu podia desenvolver uma pesquisa de movimento que falasse das minhas questões, que era uma inquietação minha desde muito. E até porque, assim, eu tenho uma história antes que vem da relação com as artes plásticas. Sempre desenhei, sempre adorei pintura, achei que ia fazer artes plásticas, não fazer dança, se formar em dança, tenho graduação em educação psicomotora. Trabalho com crianças, trabalhei com portadores da síndrome de Down, mas sempre nessa relação entre dança e artes plásticas. Minha companhia, uma companhia hoje, fala sobre essa relação entre artes plásticas e dança. E dentro dessa pesquisa, né, que eu comecei a desenvolver, eu comecei primeiro pesquisar os meus desenhos, as minhas pinturas. Então pintava e desenhava muito em cena e para cena. Eu comecei a observar assim, que era um caminho possível. Eu descobri uma fisicalidade que falasse dessa minha dança, que para mim era pintura. A sensação que eu tinha que eram duas formas, duas expressões de alguma coisa que eu queria dizer, porque eu tinha necessidade de falar, mas que eu não sabia muito aonde era e o que era. E aí em 2002 eu tive no Museu Nacional de Belas Artes, eu tive um encontro com as obras de Taizi Arada, que é um pintor de arte naif japonês. Fiquei apaixonado pelas obras dele, emocionadíssimo, entrei e resolvi começar a investigar outra obra que não fosse a minha, que não fosse as coisas que eu produzia, as coisas que eu desenhava. E em 2002 eu levei pela primeira vez um trabalho com outras pessoas, um trabalho que mostrou um pouco de outras pessoas para o Panorama, que se chamava Impressões. E guardei essa ideia, porque para mim aquilo era o início de alguma coisa que eu não sabia muito para onde ir, mas fiquei com as obras do Taizi Arada comigo. E aí tive um feliz encontro com a Renata Reinheimer em 2008, e a gente resolveu investigar a fundo o que era esse encontro com as obras do Taizi Arada. E aí foi a minha primeira obra que considera-se uma obra coreográfica, e que é da companhia, e que a gente consegue realmente falar de questões que eu considero importantes, e começa ali a descobrir como é que a gente pode relacionar esse movimento que já vem desde muito acontecendo no meu corpo, que vem se desenhando, mas que se relaciona agora com obras de outras pessoas. Aí depois desse espetáculo a gente foi, a partir desse espetáculo a gente foi descobrindo outras obras que tinham a ver com a continuação da pesquisa, porque a gente percebeu que tinha muitas coisas que a gente gostaria de investigar, como por exemplo o que a gente descobriu nas obras do Taizi Arada, a relação que a gente tinha, que a gente falou sobre no Taizi Arada, a gente
gente trata sobre os ciclos da natureza e a gente vai falando dessa transição sutil entre uma coisa e outra, mas que em termos de movimento a gente foi construindo um desenho coreográfico que vinha muito do Estado. Que Estado era esse que era construído a partir da repetição, que era construído a partir de uma densidade que a gente gostaria, eu acreditava que aquela estação do ano, que aquilo que a gente queria falar precisava. Então a gente foi descobrindo no corpo, através do Estado, como é que aquele desenho coreográfico podia ali se projetar. E aí eu depois conheci as obras do pintor americano Andrew Wyeth, que eu amo bem. E aí eu ganhei um prêmio do Estado para montar esse espetáculo, convidei outras pessoas, e aí a montagem de todos os espetáculos, a partir, eu acho, do Tela Azul, começaram a ser a partir do pintor. Então, assim, o pintor me sugeria, sempre me sugere bailarinos e intérpretes que eu acho que tem a ver com aquela obra. No caso do Vermelho Cádio, né, inspirado nas obras do Andrew Wyeth, eu montei com pessoas que eu achava que precisavam ser pessoas mais velhas, tivessem um outro peso para estar em cena. Aí eu convidei o Federico Paredes, aí para pintar o Paulo Mori e a Giselda Fernandes, que está nesse espetáculo. Logo depois desse espetáculo, no ano do nascimento do meu filho, eu fui assistir as obras dos Gêmeos, do CCBB, que eu já adorava as obras dele, e aí eu fiquei louco. Nesse ano eu montei um espetáculo infantil para o meu filho, assim, e é legal ver como tudo aquilo que a gente vem carregando lá desde do Tela Azul, de alguma forma eu encontro lá no Figuras Amarelas, que é um espetáculo, que aí, por exemplo, a gente começa a trabalhar a relação com o objeto, no Vermelho Cádio, e aí a gente começa a trabalhar a busca de um novo tempo, um tempo alargado da cena, que a gente chama que a gente até na época, quando a gente escreveu o projeto, a gente chamou esse espaço dramatúrgico, né, que a gente está buscando, que a gente está vislumbrando de zona espacial silenciosa, que a gente não sabe o nome para esse lugar que a gente não pode dizer dramaturgia, porque também todo movimento é dramaturgia, mas que dramaturgia é essa que a gente busca e que a gente vai sempre de encontro, né? E que está lá no trabalho, mas que a gente não consegue ainda dar nome. Aliás, existem milhões de interrogações que eu consiga verbalizar dos espetáculos. Aí logo depois desse espetáculo, a gente fez uma investigação, também já no desejo antigo meu, né, assim, sobre as obras de Van Gogh, que é eu e Renata, e acho que foi muito importante para a gente fazer esse espetáculo. Foi logo depois do nascimento dos filhos, de essa volta para o palco de novo, assim, né, porque no Figuras Amarelas a gente não dançou, né, eu estava dirigindo, ela estava com assistente de direção, e aí a gente volta para o palco, mas com outro entendimento de vida, né, porque para mim vida e obra não se separam, assim, não consigo muito separar. E a gente falou de questões nossas, internas, e foi muito forte assim, para a gente, porque a gente começou, eu acho que ali no Corpo dos Girassóis, a descobrir que a gente sempre esteve falando sobre questões, aliás, nessa pesquisa que a gente nova que a gente está fazendo, inspirada nas obras do Clint, a gente está muito intensa, assim, está vivendo momentos muito fortes, assim. Descobri que a gente tem falado o tempo todo de morte e vida, de sexualidade, questões pertinentes que a gente só se deu conta agora. A gente olha para as obras e fala, nossa, isso aqui que a gente tem buscado sem saber que a gente está falando sobre isso. Meu processo criativo tem muito da minha intuição. Assim, eu trabalho muito com a intuição. Eu acho que de alguma forma também uma pesquisa, um espetáculo sugere outro espetáculo. Como é móvel, assim, as questões das relações com artes plásticas vão mudando, são mutáveis. As questões, mais que sejam mutáveis, assim, existe esse fundo que eu acho que é isso, né?
essa linha que fala sobre vida e morte, essa linha que acaba falando sobre sexualidade, sobre diferença, sobre a impermanência das coisas, sobre a ausência. Eu queria mostrar um pouco as imagens, eu acho, até para a gente citar um pouco poder. Show. Deixa eu só apagar a luz ali. Acho que é melhor apagar, né? Esse acendeu. Apagou, agora mais um. Aí, melhor. Gente, eu mostrar para vocês fotos dos espetáculos. Eu acho que, engraçado, acho que as fotos são mais fortes do que o próprio vídeo, porque é uma documentação que também conversa um pouco com a pintura, porque eu também, de alguma forma, busco uma estética que fale sobre isso, esse passo pela azul, esse luminosidade. Figuras amarelas. Vai estar no Cacilda, gente, de 15 a 17. Ah, legal. É. Então, essas são as obras do Thais e Arada. Eu achei interessante trazer algumas obras que a gente utilizou como referência e que a gente sempre trabalha. E, por exemplo, tem umas coincidências que eu vou chamar aqui de astrológicas, mas que acontecem em todos os trabalhos, assim. Por exemplo, eu trabalhei durante 8 anos com portadores da síndrome de Down, me apaixonei pelas obras do Thais e Arada, e logo depois eu descobri, quando eu comecei a investigar, que Thais e Arada mora no alto de uma montanha, lá no Japão, e que ele tem poliomielite, e que toda a pintura dele tem a ver com esse olhar dele ver as coisas muito longe, de perceber as coisas, dele perceber as coisas muito pequenas perto dele. E aí eu começo, na verdade, quando eu começo a trabalhar as obras, quando desenvolver a pesquisa física nas obras, eu começo também a estudar um pouco do caminho do autor das obras pintadas, né? Então, por exemplo, a Zerada começa pintando a tela toda de azul, depois ele vai sobrepondo a natureza, colocando lá imagens da natureza, e por último ele desenha um homem sempre pequeno em relação à natureza, sempre, e aí tem as simbologias lá que ele vai falando, o homem é muito pequeno diante da criação, enfim. Essas são as obras do Android, que é, na verdade, um desejo também de investigar a figura humana nas culturas dele. E são sempre, sempre uma pessoa nos quadros, não tem mais de uma pessoa. E, para mim, o que me intriga, que me chamou a atenção nas obras do Andrew, é essa dramaturgia aberta, né? Se você olha para aquela mulher, por exemplo, você não sabe se ela quer ir para aquela casa, se ela fugiu daquela casa. Tem milhões de possibilidades de interpretação por causa do lugar que ele coloca a pintura e em que lugar que ele coloca essa figura humana. E aí eu descobri, logo depois, que aquela mulher que está ali é uma mulher que ele pintou, que existia, que tinha poliomielite também, e que andava arrastada para estar morando numa fazenda que ele pintou. E aí, no ano que eu comecei a obra do Andrew Reef, ele morreu. Eu comecei a fazer as obras dele, o cara
falecido. Ele é que época? Oi? Ele é que época? Ele é expressionista, ele morreu em 2000 e... Morreu que fiz trabalho em 2009, morreu em 2009, morreu com 70 anos, 73 anos. As obras dos Gêmeos, né, eu acho que vocês devem conhecer. Eu quis trabalhar com gêmeos, primeiro porque eu queria trabalhar com um pintor, com alguém que trabalhasse, que fosse brasileiro, que falasse das questões, trouxesse questões do Brasil, assim, tanto em cor quanto em imagens, e aí eu convidei a Duda Maia para participar do processo criativo, que foi maravilhoso, porque eles vão fazendo, e aí assim, um livro incrível deles também no CCBB, que vai falando dessas referências deles para a construção das obras deles. Aí nesse ano eu criei uma parceria também com o Leonardo Miranda, que é uma pessoa que fez a trilha sonora e aí fez uma pesquisa também em cima dessa sonoridade do nosso país. Então tem, na trilha sonora tem samba, tem forró, tem músicas infantis, uma mistura, né? Assim, eu sinto um pouco isso nas obras dos Gêmeos, eles pegam referências de todos os lugares, apesar de ter uma linha, né, um caminho no desenho, eles trazem referências de muitos lugares. E no espetáculo, que é um espetáculo infantil, fala desse mundo onírico, assim, imaginário e fantasioso que os Gêmeos apontam. As obras de Van Gogh, e aí tem umas referências que são de cenário e coreográficas também. Eu trouxe também um trechinho do Povo dos Girassóis. Não sei se eu mostro. Vai mostrar ela. Não. Não tempo, gente. Eu vou embora, deixar. Pode. Só para mostrar um pouquinho e fazer uma conclusãozinha, né? 4 minutos. Eu vou mostrar 4 minutos. Lá o chão para vocês. Sabe o que é legal, assim, quando eu fiz o Figuras Amarelas, quando eu tinha 6 meses, ele foi assistir, lógico, e tal. Aí esse ano eu revitalizei o Figuras Amarelas, ele lançou em 2010, lançou em 2011, mas esse ano eu fiz ele aqui no Rio, né? Então eu tive ensaios, tanto o meu filho quanto o filho da Renata assistem o dia inteiro, criaram objetos, dançam o espetáculo inteiro. Imita o espetáculo, é quase uma galinha pintadinha, gente. Eles amam. E aí eu fiquei muito feliz porque eu fiz pra ele. Já valeu tudo. Não sei aqui o som, né?
A gente deixa para comentar no final, de repente, acho que né? sim, Tá. Então já abre a discussão. Who's next? Muito bem. Vamos lá. Meu nome é Clara. E meu trabalho é muito ligado ao Flamengo. Musical Livre, dança flamenco. Comecei a dançar no tempo de 15 anos. Foi uma coisa super assim, fazer aula de dança, já fazia algumas coisas de dança e tal, mas ficava fazendo uma aula, e aí me apaixonei de ser e fiquei louca, tipo, amei. E a pessoa que eu fazia aula, já comecei a também, 2 anos depois de começar a fazer aula, comecei a dar aula, substituir ela, aquelas coisas que o caminho vai acontecendo, nem sabe exatamente como. E aí ela chamou a gente, eu e mais uma, para dançar no grupo dela, não sei o que, quando eu vi, já estava ali uma semi-profissional com carteira, sindicato da dança, dançando Flamengo, totalmente apaixonada. E em 97 fui morar na Espanha, falei, bom, é isso, eu quero fazer, eu vou morar na Espanha. Fiquei 2 anos na Espanha, estudando Flamengo lá direto. E aí, assim, na Espanha aconteceu uma transformação, assim, da maneira como eu via a coisa, porque tinha uma sensação estranha de ser estrangeira na Espanha. Naquela época, era uma época pré-euro, né, ainda, e totalmente diferente do que é hoje o Brasil lá, né, então também as pessoas não viam exatamente, Brasil, não era exatamente. Acho que foi impressionante que eu fui lá agora 2 anos atrás, a recepção foi totalmente diferente. Então, na época, quem estava lá, eu fui com umas 3 pessoas daqui, éramos estrangeiros naquela academia, que é uma academia enorme em Madrid, que se chama Amor de Deus. E, sim, 60% da academia é de estrangeiros, japoneses, muitos brasileiros, gente do mundo todo. E aí essa sensação de, bom, estou aqui, mas sou estrangeira, não tem muito jeito. Não nasci numa cueva, não nasci em Granada, não vai ter jeito, não vai dar para nascer de novo. E, paralelo ao Flamengo, que eu dançava muitas horas por dia, estava na academia, via muita coisa, muito show, maravilhoso, comecei a estudar cinema. Então, no final dos 2 anos, assim, eu falei, não, eu tenho que trabalhar e tenho que voltar para o Brasil, para trabalhar no Brasil. E aí voltei para cá e comecei a trabalhar com as 2 coisas paralelamente. Até que me chamaram para dirigir, porque aí eu comecei a dançar menos, comecei a trabalhar com cinema e era muito difícil concatenar. Até que alguns amigos do Flamengo me chamaram para dirigir um grupo que nasceu em 2002. E a gente está fazendo 10 anos agora, e a gente fez um espetáculo que também vamos fazer no Cacildo do Rio de Janeiro. A Flávia viu, se chama Transitório, que é o trecho que eu trouxe para a gente assistir. Nesses 10 anos eu fiquei pensando muito nisso, assim, de como trazer esse Flamengo para cá, para algo pessoal, para mim, o que era essa estrada, esses 10 anos.
fazer uma coisa com as pessoas daqui, né, e não ficar com esse sonho, essa fantasia de querer ser uma coisa que não é, né? De querer estar lá, né? Então, é aqui, a gente está aqui, a gente se envolve com pessoas daqui, vamos usar o que a gente tem de sensacional, né? Na música, na dança. Mas agora eu estou no momento, depois desse espetáculo, que chama transitório, e tem muito a ver com isso, de momentos de passagem, assim, porque nesse espetáculo a gente colocou muita coisa. Tem uma música que é uma música do Cartola, tem um cantor argentino, tem uma música que a Cassélia cantou, que é do São Carvalho. E aí vai, tem algumas músicas, tem uma música só que é uma música realmente flamenga. Assim. Então na música a gente deu uma misturada grande. E na dança a gente se libertou um pouco, sem saber exatamente para onde estava indo, nem que estava sendo acrescentado. A gente não pensou assim, não, vamos fazer uma fusão de dança flamenca com contemporâneo, ou vamos fazer uma fusão de jazz, com o que quer que seja. Então, vamos improvisar. Vamos lá. A música é essa, agora usa a sua bagagem, são duas bailarinas. Vamos usar a sua bagagem flamenca de uma maneira mais livre, sem os códigos, porque o flamenco tem muito código, ele é muito no compasso, tem um momento de parar a música, tem um momento de recomeçar, tem uma hora que você tem que sapatear, tem uma hora que você está suave, tem... não, vamos dar uma soltada, e aí vamos ver o que a gente faz. Então, o espetáculo eu acho que chegou nesse lugar, assim, tem essa possibilidade de respirar, de ir um pouco além daquele flamenco que a gente fazia no começo do grupo, que era mais tradicional. E aí, agora a gente está na estrada, domingo a gente fez o espetáculo no circuito da série, que foi super legal. E aí eu estou no momento de, bom, e agora para onde eu vou, né? Com esse Flamengo. Que corpo é esse agora? Já não é um corpo daquele Flamengo, que é um Flamengo estereotipado, né? Que as pessoas falar, faço Flamengo. Você pergunta, toca castanhola? Eu falo, não gosto de castanhola. Acho meio chato. Porque é uma coisa totalmente antiga. Ou tem um vestido de bolas, né? Não, também não tem. Aqui 39, não, também não está rolando, sabe? Assim, eu acho que tem poucos trabalhos aqui não tem essa cara do tradicional, né? As pessoas ainda veem o Flamengo, que a gente faz aqui muito, pô, não, caralho, Flamengo, fudeu, né? Uma coisa muito careta, uma cara antiga, né? Na Espanha, eu trouxe também um vídeo que é de um cara que chama Israel Galvão, eu acho um cara assim, sensacional, que é um cara que veio de uma família muito tradicional, desse lugar, assim, Flamengo raiz, do sul, né? Família de ciganos e tal, as pessoas pegaram super a sério a coisa mais ritualística da dança, fez um caminho assim, bastante livre. Então, ele tem influências do Budô, e aí não sei mais o que ele tem de influência também, eu acho que não é nem isso que importa. O que importa é que é super pessoal o que ele faz. Eu não consigo definir direito aquilo, isso que eu acho legal, isso que eu acho rico. Para aí que eu quero levar esse trabalho de um corpo que é, né? Que você não precisa dizer, esse corpo é isso, mais, sabe? É um corpo que é, uma dança que é uma coisa já viveu muitos caminhos, né? Não só Flamengo. O Flamengo, mas é do Márcio. Não tem que ser dessa maneira. Então, um pouco isso. As questões que eu pensei, assim, pra cá, eu escrevi um texto super pequenininho, mas eu pensei em identidade. Esse lugar, né? Tipo, eu sou estrangeiro, não sou. Quero fazer uma coisa que está fora de mim, eu quero fazer uma coisa que está dentro de mim. Quero aproximar, né? Fazer algo pessoal e tal. E eu acho que nesse trabalho eu cheguei perto disso. Outra coisa que eu pensei também, que eu acho incrível no Flamengo, que dá para Amanda, assim, que é a expressividade daquela dança. Que é isso que assusta um pouco, né? As pessoas realmente tem um exagero naquilo, né? A maneira como aquilo é feito, assim, quando tem uma catarse, tem uma coisa muito
emocional do ritual, de entrar num estado. E também eu fiquei me perguntando, mas precisa ser assim o tempo todo? Não pode ser uma coisa mais leve? Não pode ser só leve? Então vamos também experimentar esse lugar que não é só do drama. E eu já acho que o resultado também, assim, eu até fico na dúvida. Foi uma pessoa assistir um espetáculo que até o dia que a Flávia estava, depois teve uma palestra, a gente conversou. Teve um cara que foi embora, que é um cara do Flamengo, que ficou e falou, isso não é Flamengo. Tal. Todo mundo que não é do Flamengo olha aqui e fala, não, isso é Flamengo. Eu acho que tem muito a ver ainda com essa marca da expressividade. Não sei, o Alex é o meu marido, que também trabalha com esse colega, é o meu contraponto. Não, ela é muito. Ele exagera um pouco, ela pesa. Não, ela é mais. Então, porque eu acho que a gente, né, quem é bailarino de Flamengo, está carregado desse sentimento, essa coisa da expressão. Por outro lado, é maravilhoso, assim, porque também toca as pessoas, eu acho. Assim, você fica muito entregue. Então, agora, no domingo eu dancei. Eu entrei nesse espetáculo para dançar. Eu me senti totalmente assim, falei, gente, eu tô exagerada, mas é que não dá. Quando você vê, você já está totalmente tomada de uma coisa. E é legal. Bom. E só aí a questão do Flamengo, isso que eu falei da dança contemporânea. É Flamengo, é dança contemporânea. Eu esbarro muito nisso aqui, porque as coisas mais, eu acho, interessantes que rolam no Brasil. Eu vim pra cá, eu conheci a Flávia aqui no... Como é que é o nome do projeto? Ateliê Programa. Quando nasceu o Centro Coreográfico. A gente foi da primeira turma. E assim, as coisas mais interessantes realmente são coisas ligadas à dança contemporânea, né? Os projetos são muito ligados à dança contemporânea. Então, nesses 10 anos, eu estou muito nesse lugar de, não, sim, mas é um pouco mais que o Flamengo. Não que seja... Não é dança contemporânea, mas pode dialogar, né? Pode dialogar com cultura, pode dialogar com artes plásticas, pode dialogar com outras danças, pode dialogar com música contemporânea ou com músicas variadas. Então é um pouco esse lugar da minha pesquisa. Assim. E aí, vou mostrar um trechinho para vocês verem isso no meu corpo. Não é o meu corpo, mas da Eliane. Vou apagar a luz. Você tem que usar o seu. Posso fazer aquele processo? Bom, está resumido, né? A história tem ficado tão espetacular que acho que eu vou vendê-lo. Então, acho que é bacana pegar 2 pontos que podem ajudar a entender o processo criativo. Então, são 2 visores de água. Sem dúvida, o meu acidente de carro, em 97, e o outro é a cidade onde eu nasci. Os 2 elementos que ajudam a estruturar um processo de constante amadurecimento. Bom, em relação ao meu acidente, eu tenho uma deficiência na perna esquerda, e com isso eu começo a trabalhar com pessoas com deficiência. E a segunda questão, isso se dá numa cidade do interior, que é Macaé. Cidade essa que é a única no mundo, a gente diz que vai ser a única no mundo, parece que vai ser uma coisa assim espetacular, né? E depende da forma que é usada. É a única cidade do mundo que detém mais de 80% da produção total de petróleo do seu país. Bom, e ao mesmo tempo, então esses 2 elementos eles vão ajudar
a criar uma significação sobre o meu trabalho e sobre a trajetória que se inicia. Nesse momento, então, eu começo a trabalhar numa instituição que desenvolve um projeto de cidadania com pessoas com deficiência. Me incluo nesse processo como uma pessoa que também está tentando entender esse novo corpo, a partir do acidente, e me junto a esse lugar de ensaio e erro mesmo. Né? O primeiro trabalho, não havia nenhuma referência sobre aquilo, pensando isso há quase 20 anos atrás, internet, nada disso, literatura muito pequena sobre o assunto, então era se lançado. Nesse mesmo lugar, que é essa instituição, eu percebo que o que está começando ali poderia ser um projeto maior, porque anteriormente ao acidente eu já tinha uma relação com o que naquela época a gente chamava de dança de rua. E essa relação era muito forte, sobretudo em tentar promover essa forma, né, de movimento, de manifestação nas escolas públicas. E era muito interessante, porque o projeto chamava-se Dança de Rua nas Escolas. E o que era Dança de Rua nas Escolas? Era eu, mais 2 pessoas, onde entrávamos na sala de aula para vender o ingresso a R$1 e perguntava quem sabia o que era dança de rua. Ninguém sabia o que era dança de rua, então vocês têm que comprar um ingresso para ver. Né? Então fazemos as apresentações e logo em seguida eu já comandava ali uma experiência que a gente chamava de aulão, que era com os professores e os alunos por parte das escolas. Bom, isso um pouco antes do acidente. Mas esse elemento, a gente começa a perceber que há ali um espaço muito bacana, um processo pedagógico. Existia uma garotada a fim de aprender isso que a gente estava fazendo. Que a gente fazia muito mal, mas mesmo assim tinha gente querendo fazer. E nesse lugar, quando vem o acidente e em seguida a minha recuperação, e essa entrada minha nessa instituição, eu faço um acordo com o presidente de, além daquela aula que eu estava direcionada mais para pessoas com deficiência, seria montada uma escola de dança de rua. E que eu achava que isso seria interessante, pois aproximaria os jovens desse contato das pessoas com deficiência, que até então era muito monstruoso. Uma cadeira de roda na rua era um negócio monstruoso. Então as pessoas estavam muito intocadas. Eu achava que isso tinha que mudar. Então eu organizo um projeto que é de apresentação. Eu volto a fazer essas apresentações nas escolas, já na fase pós-acidente, e coloco urnas nas escolas. E a urna era quem quer aprender dança de rua. Se escrevia seu nome e ali as pessoas seriam sorteadas para ganhar bolsas para entrar na escola. Aí, para nossa surpresa, as urnas tinham, sei lá, 700, 800 papéis em cada escola. Se a gente fez uma dimensão de 10 escolas, você tinha 8.000 interessados. É claro que em algumas urnas tinham pessoas as mesmas. Já existia máquina fotocopiadora. Elas escreviam elas mesmo papéis mais de 200 vezes. Então essa estatística já começa a mudar. E nos sorteios, 5 pessoas, 6 pessoas, eu mesmo fazia uma aula direta. Você não foi sorteado, vem aprender. Bom, aquilo que a gente entendia que seria um processo, de certa forma, mercadológico, vai tudo por água abaixo. Porque, na verdade, ninguém pode pagar. A maioria da molecada não pode pagar. Então, se poderia ser uma renda para ajudar as despesas da instituição, também começa a ser detonado. Então, o que a gente tem de 100% dos alunos, mais de 80% bolsistas. Ou seja, essa escola não vai viver, claro, né? Então, a gente tem que arrumar outras formas. E essa forma passa a ser comunitária, né? Ou seja, é uma galera que está ali, começa a desenvolver um projeto que, na verdade, se confunde com o seu próprio projeto de vida, justo porque a cidade não tem políticas públicas para a juventude. Então, isso se confunde com uma política pública.
onde ela não parte necessariamente de uma relação com o Estado, porque o Estado é absolutamente omisso, não parte com a iniciativa privada, porque a iniciativa privada é absolutamente omissa. E eu me confundo também nessa experiência entre o educador, a possibilidade de estar fazendo algo que também está no meio entre o terapêutico e o artístico, e entre o educacional e o social, enfim, uma confusão desgraçada, né? Junto a isso, ainda você se confunde mais porque você, mesmo ainda não sendo pai, é passado para você o papel de pai desses meninos. Por quê? Porque eles passam a ficar muito mais tempo nessa instituição, não porque ela tem um modelo de instituição total, de controle, pelo contrário, mas porque eles gostam mais dali do que das suas escolas tradicionais e das suas casas. Então, nesse momento, esses meninos têm 10, 11, 12 anos de idade, o que era para ser uma experiência apenas de fazer uma aula, eles passavam, ficavam vendo vídeos e treinando ali 7, 8 horas por dia. Ora, isso começa a criar um burburinho na cidade, né? O que meu filho está fazendo? Isso é coisa de... Bom, isso eu vou falar exatamente o vocabulário, né? Isso é coisa de viado, isso é coisa de bandido, isso é coisa de preto, né? Estamos falando de uma cidade absolutamente conservadora. O que é isso? Que ano foi isso? Isso foi em 91, já em 99. O que é isso? Mas aí, para complicar mais a história, não só esses jovens que vêm da escola pública, mas como jovens de qualquer classe, começam a se relacionar com esse movimento, começam a querer participar. E aí o burburinho aumenta. Agora, então, meu filho anda de touca na cabeça, o filho quer botar a cabeça no chão, a menina também quer fazer a dança que era de homem, né? Então, assim, esse lugar começa a ser um lugar de trânsito, um lugar de conflito. Particularmente, eu começo a achar que é muito interessante. Naquele momento eu já achava muito interessante. Esse lugar começa a ser ressignificado pelo instante. Que, como é da minha personalidade, sou absolutamente inquieto e revisito o meu trabalho a toda hora. E começo a fazer críticas duras do meu trabalho, como se eu fosse quase um alter ego, né? Me coloco em outro lugar e dou muita porrada em mim mesmo, absolutamente. E a primeira que eu dou é dizendo que o meu trabalho ele pode começar a ser confundido com o trabalho assistencialista, porque eu não queria isso, porque o meu lugar era outro. E que era momento dos pais tomar o seu lugar de pais. Eu não queria adotar esses filhos. Eu queria que eles tivessem aquele lugar ali como um lugar de formação e não um lugar de depósito. A mesma coisa eu faço dos pais, alunos com deficiência. E o que eu espero é que eles sejam protagonistas e não que eles trabalhem no modelo de inclusão social. E aí eu já começo a escrever. Eu começo já a publicar. Eu acho que o principal mal da sociedade brasileira é a inclusão social. E isso começa a reverberar em vários lugares. Começa a pegar essa experiência e fazer ela reverberar aqui em Macaé, no Rio, e isso chega para fora do Brasil. Através das publicações, através dos ensaios, através das filmagens do que eu começo a propor para essa garotada. Então, você fazer isso numa cidade onde você não tem patrocínio, onde você não tem apoio da família, num lugar onde o hip hop ainda está na marginalidade, com pessoas com deficiência, sem dinheiro, é absolutamente utópico. Na verdade, quase atópico. Mas eu vou preferir dizer que é utópico, porque se concretizou. E claro, a referência é: vocês são de Macaé, vocês têm apoio da Petrobras? Não. Vocês conseguem conversar com a Petrobras? Não. Você leva o nome da cidade do Brasil todo, mas a gente vai parar de levar o nome da cidade. Eu vou tirar o nome da cidade na logo do grupo. Eu não quero ser de lugar nenhum. Então, em primeiro lugar, recusa ao território. Eu não sou de lugar nenhum. Eu vou lá na lugar nenhum. Mas eu tenho um eixo. Eu não perco o meu eixo. O meu eixo é o trabalho que é desenvolvido diariamente com esses jovens e com esse trabalho de formação para onde isso pode chegar.
Ora, não vai dar tempo. Se não me cortar, André, você pode cortar a hora que você quiser. Bom, o que eu tenho do meu lado? Do meu lado eu tenho o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é longe pra caramba, mas não é longe na quilometragem, que são só 180. É longe na significação. O Brasil é longe para a Europa como o Rio é para Macaé. A mesma distância é talvez um pouquinho mais. É impossível que alguém na cidade de Macaé está produzindo um trabalho de linguagem. Isso é impossível para as pessoas de Macaé. Isso é impossível para as pessoas do Rio. Mas esse tiro sai pela culatra. E nós conseguimos, então, trazer de um projeto que é absolutamente, como eu digo, utópico, algo que se confunde com família, com paixão, com obra. E se você me perguntar se eu faria de novo, eu digo que não. Eu não faria de novo. Esse projeto, ele consome a minha vida inteira, a minha juventude inteira. É um projeto que se passa em 2 lugares. Um dentro da sala, 3 lugares. O outro com um livro na mão e o outro na rua, no espaço urbano, onde a gente entende que esse pode ser um lugar, sim, de provocação direta àquele atraso daquela sociedade, que, de certa forma, a afronta que a gente tem da cidade do Rio de Janeiro, nossa capital. Essa afronta se materializa em 2007, eu vou dar saltos, claro, não vai terminar. Em 2007, uma dessas companhias, enfim, desse lugar então surgem 2 companhias. A Companhia Membros, que não existe mais, e a Companhia DI, que também não existe mais. Hoje eu encerrei o trabalho dela no ano passado. A Companhia Membros justamente parte desse eixo da violência, porque a violência era a violência que a gente recebia dessa cidade, que naquele momento era considerada uma das maiores cidades, uma dos maiores índices de violência do país, uma proporção de 100 mil habitantes. Esse é o lugar exatamente aí, ele atravessa esse lugar onde esses jovens têm informação. A violência que a gente recebe de não ter diálogo e a violência na cidade. O outro eixo é o eixo da inclusão social, diretamente ligada às pessoas com deficiência, o que eu vou problematizar. Bem, em 2007, a Companhia Membros, ela por história de pessoas que trabalham com essa questão estatística, era a companhia que mais tinha se apresentado no exterior, naquele ano. E aí, o festival, o Modo Berlim, o Wagner entra em contato comigo e diz que eles queriam a Companhia Membros naquele ano, isso é 2006. Em 2007 ela tem esse tempo de companhia que mais se apresenta. E ele me liga e fala: Paulo, olha só, a questão é a seguinte, meu último lugar a visitar é Macaé. Só que eu estou com um problema sério. Estou no Rio de Janeiro, sei que vocês estão fora, eu só tenho um dia para ir aí. E quando ele chega em Macaé, inclusive ele abre o festival em 2007 com esse discurso, ele é quase que proibido de pessoas que queriam que ele visse os trabalhos no Rio de Janeiro e que ele já tinha visto que ele queria ver. Dizem para ele não ir para Macaé, porque Macaé não tem nada para isso, porque a dança só devia estar no Rio de Janeiro, não no interior. Então ele leva isso como uma questão pessoal, ele leva membros e abre o festival Moderno com essa distância entre o Rio de Janeiro e Macaé. Distância essa que eu percebi logo, somente na década de 90, onde está falando do corpo brasileiro, né? Que identidade é essa? E uma coisa que eu não entendi absolutamente nada de dança, eu acho que não entendo nada, né? Eu vim assistir espetáculo no Rio e depois eu tenho mania de não ler o programa e ler no final. E depois eu lia que era companhia brasileira, então eu via claramente que era uma companhia norueguesa. Né? Assim, era uma companhia norueguesa, aquilo que eu via ali
né, que era uma importação assim, sem eixo mesmo, dos coreógrafos mais presentes naquele momento no Rio, da influência europeia no seu trabalho. Percebendo isso, já que Macaé então era subdesenvolvida em relação ao Rio, e eu, como na minha aspiração à cientista social, naquele momento eu fiz uma análise. E a análise foi a seguinte: os países subdesenvolvidos, para sair do subdesenvolvimento, se eles tiverem suas instituições internas fracas, se abrirem ao mercado, eles vão sofrer um processo de exploração absurdo. A única forma que tem de eles se abrirem ao mercado é que as suas instituições internas sejam fortes. Então eu me fechei. Por quê? Porque se aquela galera que eu estava trabalhando, que nunca tinha feito dança, começasse a ter essa referência europeia, que já nem é a carioca, um pouco aberto, como é que vai ser isso? Então eu vou fazer o contrário. Eu quero ver que esse lugar da não referência, para onde é que a gente vai com isso? Então não era mais produzir um corpo para chegar a uma dança, e sim tentar encontrar uma dança para chegar no corpo. Era o caminho inverso. Não era o processo de inclusão, era o processo de protagonismo. Então não era um lugar de igualdade no sentido estrito sensu, né? Lato sensu, estrito sensu. Era perceber como é que isso pode dialogar, assim. Ou seja, se eu tenho uma pessoa com deficiência, para onde que isso me leva? Isso me leva no eixo social, isso me leva diretamente para um lugar de muita pena, muita dó. E se o palco é um lugar de visibilidade, se reproduzir isso no palco, isso é problemático. Se eu pego esses meninos, então, trabalho com esses meninos que vêm da periferia, que trazem uma marca neles, e reproduzo a ideia de que, por exemplo, é bom eles estarem fazendo dança, senão estariam na rua, para mim vou reproduzir, acho que eu não posso. E aí eu chego na rua. Primeiro, eu não acho que os meninos têm que sair da rua, mas acho que eles têm que reinventar a rua para esse menino. Não sair na rua no sentido arbitrário. Então, todo trabalho começa a criar uma ressignificação nesse espaço. Em vez de trabalharmos em horários tradicionais, começamos a trabalhar em horários, por exemplo, inclusive que os bailarinos estavam absolutamente esgotados. A gente não queria saber como é que era esse corpo em pé, queria saber como é esse corpo quando ele cai. E aí vem o trabalho, por exemplo, que a gente depois desenvolvido das técnicas de quedas, e só depois a gente vai saber que o Sena 11 está fazendo a mesma coisa, só que é com linhas diferentes, quando ele vai falar assim, como a gente está fazendo isso em Macaé, a gente está fazendo Florianópolis, os dois estão fora do eixo. Aí, na época lá, tinha um projeto chamado Fora do Eixo, em São Paulo, no SESC, aí vai o Sena 11 e eu cantamento. Enfim, todos esses trânsitos, eles começam a acontecer dessa forma. Na verdade, Macaé passa a ser um lugar de produção, mas um lugar muito de quintal. A gente sai dali para outro lugar, porque na nossa cidade a gente não consegue fazer nada. Bom, aí histórias, esse trabalho começa a ter uma repercussão muito forte pela temática e aí, para não sofrer nenhum tipo de gaveta, porque tem dificuldade de ficar num lugar só, o que você faz? Bota, faz essa figura, esse contemporâneo, e aí eu me falo assim, faço dança política. Começo a tentar entender o que estou fazendo. Eu continuo tentando entender até hoje. Desses lugares todos, eu acho que nesse momento, sobretudo, tem maior significação para mim
é o trabalho, então, que é feito diretamente no espaço urbano. Adoro o palco, acho muito bacana, mas o espaço urbano tem uma coisa diferente comigo, né, André? Não sei porque eu estou achando o espaço urbano. E aí eu fiquei pensando, talvez, trazer como algumas das contribuições para já deixar a André ouvir. Que lugar é esse, né? Que lugar é esse? Que visualidade é esse que ele produz? Como é que o corpo se relaciona com essa arquitetura? Como é que é essa aproximação? Como é que é esse contato com o solo? Que preparação é essa que é feita? Que lugar é esse de observação? Que lugar é esse de democratização do acesso dessa visualidade? Enfim, uma série de questões começam a surgir. Nesse momento eu me encontro num processo muito bacana, que é uma tetralogia chamada Cidade, onde eu estou na terceira parte. Ontem terminou a quinta audição, são 6 audições, são 6 cidades do estado do Rio. Os intérpretes são selecionados para trabalhar na sua cidade durante 3 meses e depois eles se encontram numa residência no Rio. São 3 intérpretes, ao total em 6 cidades. E ao final devolve-se esse processo passando nas cidades, apresentando o resultado e formando núcleos de produção e intervenção urbana, onde essas pessoas que foram selecionadas passam a ser meio que fomentadores desse processo nas cidades. Está sendo muito bacana, assim, o interesse das pessoas é muito particular, muito bacana. O nome desse trabalho chama-se, inspirado numa frase de Tolstói, que diz que, gosto muito de plástico, começar, se quer ser universal, começa por pintar a sua aldeia. No trabalho, se quer ser universal, começa por dançar a sua aldeia. Então, é um pouco isso que eu estou fazendo agora, nesse momento, na criação desse novo trabalho. Eu vou mostrar um pouco, dá tempo ainda? Vou mostrar um pouquinho desse processo anterior, que é o processo da Membros, na cidade. Uma obra que chama-se Meio Fio. Essa obra rodou muito, foram mais de 400 apresentações. Essa apresentação foi na França. Uma coisa importante era o detalhamento. Só um pouquinho só, que eu consigo falar. Uma estratégia que eu acho que também interessa falar um pouco. O trabalho ele só tinha início e final igual. 80% eram jogos, que mudavam conforme o lugar, o contexto cultural mudava o trabalho, a esquina, a cidade, a respiração das pessoas, tudo isso interferia no processo. Não mudava o conceito, mas mudavam as estratégias. Então, o início e o final são sempre iguais. E no meio, eu trabalhava um pouco com, que pode ser interessante para compartilhar. Esse trabalho tem 16 minutos, se não me engano. E não existe fora de cena. Ao mesmo tempo, os intérpretes, principalmente quando tem mais de uma parede, eles têm liberdade de mudar qual seria a frente, já que essa frente era mudada toda hora. E aí, muitas vezes, o público tinha que se deslocar e os outros intérpretes tinham que saber como adaptar o trabalho. Isso trazia o que para eles? Isso trazia atenção ao trabalho, não deixava ninguém descansar. Então, vocês podem reparar que até a forma como eles estão a priori fora de cena é aquela posição ali de agachamento, que é uma posição de saída a qualquer hora. A qualquer hora ele pode ser solicitado a cena. Ou é assim, ou é agachado. Agachado com uma perna, um apoio de joelho no chão. E essa ideia de tensão produzia, essa ideia de tensão produzia atenção o tempo todo. A ideia é justamente trazer esse componente também emocional, essa pulsão do trabalho. No
final de cada trabalho desses, os intérpretes terminavam bastante esgotados, exatamente por isso, para construir essa possibilidade de não deixar respirar. Vai passar uma cena que vem um solo. Isso era outro momento de produzir a tensão neles o tempo todo, de criar essa relação de tensão, que era o seguinte: o intérprete que fazia o solo, ele nunca sabia qual seria. Quando eu estava presente na direção, eu dava o comando do público, quem faria o solo. E eles tinham que saber que naquele momento ninguém podia estar em cena, só quem faria o solo. Claro que isso foi evoluindo com o tempo de apresentação e essa estratégia também foi mudando. Outra estratégia muito utilizada era eu pegava um dos meninos que tivesse, por exemplo, mais acrobático, como esse, está lá na parede agora, e dava para ele uma função que só ele sabia no trabalho. Isso 2, 3 minutos antes da apresentação, antes de ele entrar em cena. E com isso ele fazia com que o trabalho todo mudasse e os outros teriam que se adaptar. Então todas essas colagens, nada disso é ensaiado. Isso é uma percepção do tempo de trabalho. Aí agora com o solo, repara que eles já vão saindo. Mas eu acho que o solo dessa vez não é água. Não é. Nem olhando. Vamos falar negras ou mestiças, só vai ter um, só pode ter um. Lá na brasileira. Aí tinha uma série de estruturas que a gente brincava, agora, por exemplo, a gente chamava de orgia cênica, que era no texto do Ari, quando ele falava, vamos inventar, um entrava, o outro entrava e ia produzindo uma orgia até criar esvaziamento de novo e saber como eles vão se resolver isso. Bom, enfim, tem uma série de coisas que acontecem aí. Vou passando, não dá mais tempo não, né, André? Cara, de repente passa pro próximo, né? Pra gente poder ter eu vou só comentar aqui. O atual, talvez a sua pesquisa atual. Você tem um fragmento aí, não tem? Tem. Quer mostrar um pedacinho? Mostra um pedacinho e aí a gente, só pra fechar, aí a gente conversa. Não, vai ele de novo. Então essa é a tetralogia cidade. Essa primeira parte aqui, a filmagem foi lá no Leopária. A primeira parte chama-se Metáfora do Confronto. Esqueci de dizer, cada parte tem um argumento de um pensador. Essa é a parte do Simmel, a segunda é a parte do Foucault, a terceira o Tolstói e a quarta parte chama-se, é homônimo a obra do Sennett, Carta em Pedra. Na verdade não é uma obra sobre a obra do pensador, mas é uma referência de investigação.
mais no meu trabalho, quanto ao conceito de violência, o processo da Membros é um conceito que parte de fora para dentro, ou seja, ele parte de um elemento exterior para construir essa narrativa. No momento agora, quando essa violência existe, ele faz o trabalho inverso, ele faz o caminho inverso. No caso do trabalho da Membros, o elemento era um muro que produzia um afastamento, e esse tem sido essa fita, em cada parte ela tem uma significação também para criar essa polarização entre afastamento, apartheid e aproximação. Portanto, o caminho de pesquisa é um caminho inverso, tentar entender que violência é essa que está no corpo e como é que ela se documenta. Muito bom. Acho que essa fala do Paulo, né, agora contando o processo dele e tal, para mim me traz de volta muitas questões que eu também, pensando muito assim, sobre a questão do processo criativo, o que mantém a gente nesse desejo de continuar. Porque é uma, né, no que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente está, o que a gente vem fazendo e como a gente vem fazendo, os formatos extremamente precários do poder público e privado, né, quer dizer, essa luta que é interna. Quais são as pesquisas que estão por trás disso, quais são, o que acontece nesse processo e esse diálogo, eu acho, com a sociedade, com a juventude, com a criançada. O Brasil é um país que tem uma potência de movimento, assim, de criatividade, eu acho, muito intensa e eu fico muito, me sinto muito provocada e gosto muito de ouvir uma pessoa como o Paulo, assim, que trouxe, né, que tem toda uma pesquisa, uma coisa, para provocar a gente também, quais são essas trajetórias, não como assim, referência, mas assim, como uma coisa de despertar, quais são esses, como é que a gente, você, por exemplo, que vem pensando, né, o que eu vou fazer com o Flamengo, esse Flamengo que eu não sei, eu estou pesquisando, que eu sou apaixonada, para onde que vai isso, como é que eu vou seguir, o que eu estou, né, o Márcio tem toda uma pesquisa com arte visual, com as artes plásticas e que tem uma coisa cênica, então, qual é a trajetória, o que a gente está, qual é o diálogo que a gente está conseguindo estabelecer, porque justamente que a gente tem muito pouco apoio, né, a gente produz de uma forma extremamente precária, porque quantas vezes a gente entra em cena, quantas vezes a gente vai ao teatro, qual é o nosso objetivo final? Tá na cena, né, coreografar só pela nossa criação, pelo prazer da nossa criação, assim, as estruturas que sustentam a produção artística no Brasil são tão complicadas, né? E eu acho muito interessante a gente, todos nós, acho que a gente está num momento de aqui, para a gente estar aqui discutindo uma coisa, estamos nós, né? Estamos nós, feliz a iniciativa da Flávia de provocar isso, porque quais são os caminhos coreográficos, assim, quais são as trajetórias e para onde que a gente está indo como artistas provocadores da sociedade também, assim. A gente ficou muito acuado, a gente ficou muito no edital, todo mundo tentando uma migalha aqui, outra migalha ali, e quando a gente tem um poder político, que a gente vê, por exemplo, trazido pela obra pesquisa, aqui da São Paulo, e essa coisa de estar em Macaé, de estar numa cidade distante, que não que permite também esse certo isolamento, que permite com que, de repente, exista uma força maior de união para que as coisas não fiquem tão dispersas. O Rio, por exemplo, é uma cidade muito dispersa e a gente está todo mundo lutando muito para manter um pouquinho do nosso pinhão, do pouquinho que a gente tem. Então, eu fiquei pensando muito assim, sobre eu acho que para
todos nós, assim, mas eu anotei várias coisas, assim, mas quer dizer, eu acho que talvez uma provocação interessante, ou uma coisa que a gente conversasse interessante, assim, para onde que a gente sente que o nosso para onde que a gente deseja também. Qual é o... Né? Porque às vezes a gente fica muito atrelado às circunstâncias e esquece o desejo também. Né? Qual é o desejo que eu tenho? Por que eu sou artista? Por que eu trabalho com dança? Por que eu trabalho com o corpo? Qual é a minha ferramenta? E qual é o meu desejo também de diálogo, de uma pesquisa só. E cada um, acho que aqui aponta uma trajetória, uma pesquisa diferente, mas quais são as nossas... os nossos desejos de ver algo transformado, né? Então, como uma provocação assim, da gente pensar através do seu trabalho, para onde que... qual é o seu... para onde você deseja ir? O que você deseja trazer em termos de colher, de provocar, ou de produzir, ou de intercambiar, né? Para onde que vai, por exemplo, Márcio e tal. Quer dizer, eu acho que a gente... como um tema, porque ajuda a gente a pensar o nosso próprio trabalho. Porque a gente tem que estar repensando ele, né? Assim, acho que atualmente a sociedade está muito difícil, no sentido... Não que não seja bom ser difícil, mas assim, existem circunstâncias muito claras, né? Então, assim, quais são as reflexões importantes que a gente está trazendo que vão nos ajudar a trajetórias talvez mais... a pensar. Eu fico com vontade de falar uma coisa que eu gostei muito, uma coincidência. Nenhum dia de fazer essa apresentação sobre o jardim, que é uma coisa paga. Foi assim, surpreendente. Eu já fiz muito circuito SESC com os outros trabalhos e com esse. Normalmente o que acontece é que você chega na cidade e tem 15 pessoas, Barra Mansa, tá? 15 pessoas dentro do horário. Dessa vez, foi uma exigência da Secretaria Estadual ter um produtor local. Fiquei meio puta porque foi difícil pra caramba. Mas, cara, as mulheres arrasaram de uma maneira, porque tinham 200 pessoas no teatro. Sim, coisa que no Rio é suave, né? E lá, bicho, pequeno pra caralho. Tipo, a gente entrou pela área, a gente não entrou nem pelo pórtico da cidade, a gente entrou pelos fundos da cidade, assim, é rural total, é casinha, assim, não existe uma rua, a gente falou, cara, será que vem alguém? E aí as duas pessoas que receberam a gente foram incríveis, ligadaças, tinha tipo 20 alunos de uma academia de dança. O espetáculo falou muito com as pessoas. No final a gente fez uma palestra que demorou 1h30. As perguntas foram incríveis. Tipo, e ali valeu, sabe, aquela experiência foi pra mim, tipo, caralho, sensacional. A possibilidade de ser o mais um, né? Ali, assim, uma coisa. Pouca gente e tal, que é legal, que as pessoas curtem, é um trabalho que dialoga, uma coisa da música, dialoga com pessoas convencionadas, sempre aquela coisa, mas ali foi tão forte, impactante, que a onda que deu dentro do espetáculo, sabe? Foi impressionante, assim, foi um negócio. E aí quando você ficou falando, eu pensei muito nisso, assim, foi curioso, porque ontem, né? Então eu ainda estou nesse espírito do espetáculo, assim. Eu vim nessa... Realmente, bicho, e as pessoas super interessantes, interessadas, né? E como a gente fica longe, né? Todo o Rio de Janeiro é foda. O Paulo transforma em questões que eu acho que são... como criador, assim, eu vou esbarrando de alguma forma nas mesmas questões que o Paulo, mas em lugares diferentes, assim. Eu acho que é muito raso, né, assim, falar sobre a trajetória coreográfica, uma vez que existem vários aspectos da mesma coisa. Eu poderia dizer que a minha trajetória coreográfica é o meu caminho espiritual. E aí a gente poderia desmembrar isso. Poderia dizer que minha trajetória coreográfica é uma necessidade de fazer com que as pessoas olhem para questões que são mais intrínsecas e que pertencem a todo ser humano, que talvez a gente não esteja tão preocupado. Eu poderia dizer que, por exemplo, que de alguma forma existe um móvel e um diálogo meu interno com todas as pessoas, que não é só eu estar aqui falando para você, mas que é além disso.
O que passa por dentro e esse diálogo que existe entre todos os seres é o que me interessa. E talvez nesse lugar a gente possa estar contribuindo também de outras formas. Porque, por exemplo, eu sou arte educador. Tive uma companhia também de computadores durante 8 anos. E realmente era muito difícil. E assim, eu tive realmente um público muito grande. Eu peguei João Sérgio Porto, assim, de ter que gente ir embora. E ninguém no Rio de Janeiro conhece esse espetáculo. As distâncias não estão só em Macaé, estão entre a gente também. Eu não fui assistir o espetáculo da Flavinha, a Flavinha não foi assistir o meu, eu não fui assistir o seu, você não foi, eu nem conheci o seu trabalho. A gente não se conhece, a distância está aqui. Se a gente for sincero e o diálogo realmente for verdadeiro, a gente vai ver que os nossos interesses são umbilicais. E aí a gente tem que começar, na verdade, assim, eu partindo de uma sinceridade que eu gosto de ter dentro do meu trabalho, de uma honestidade que eu gosto de ter dentro do meu trabalho. A gente tem que começar a ser vida na realidade. Assim, por exemplo, o meu processo coreográfico, a minha luta, por isso que eu te mandei 30 mil e-mails, porque como é que eu ia chegar aqui e dizer para vocês assim, gente, eu sonho com partituras inteiras do meu espetáculo e acordo com elas prontas. Como é que eu poderia ser honesto e começar com um diálogo, um discurso com vocês que começasse num lugar para assim, gente, deve ser assim. Não conheço nem o trabalho dele para dizer para mim que sonho partituras inteiras. Né? E aí eu fico pensando assim, que esse lugar que a gente está falando das ajudas, que a gente está falando da ajuda da sociedade, como que a gente vai entrar e realmente mexer politicamente dentro dos lugares, talvez seja a partir da honestidade, assim, da honestidade que eu ouço quando Paulo fala assim, eu estou dentro disso tudo, eu vejo isso tudo, mas eu não sei se eu repetiria isso tudo. Né? Assim, isso é muito honesto, assim, é muito honesto de ver todo esse processo, de ver tudo isso e realmente se colocar de um jeito que é verdadeiro. Assim, para mim realmente foi muito difícil vir aqui hoje falar. Eu disse assim, a partir de quê e de quem que eu vou falar? Quem assistiu o trabalho? Como é que eu vou falar de uma coisa que é física, que não dá para mostrar nem foto nem vídeo, mas que eu vou mostrar foto e vou mostrar vídeo. Assim. Então eu acho assim que o primeiro passo da gente é com a gente. Então assim, se eu consigo me transformar e vou assistir o espetáculo da Flávia, e sou honesto em todos os lugares que eu estou, e busco, na verdade, dentro do meu trabalho, uma honestidade, um desejo de bem que alcance o outro, o meu desejo, por mais que seja umbilical, em algum lugar vai tocar aquela senhorinha que está lá na Diagonal, no Sesc São João de Meriti, e ela vai olhar para você, obrigado, meu filho, porque valeu a pena esses momentos que eu tive. Existem desejos que são grandes e desejos que são menores. A gente pode falar de desejos de mudança de uma sociedade, como a gente pode falar de desejos de mudanças internas, como desejos de mudanças de pequenas pessoas que a gente encontra no caminho. E eu fico pensando que são trajetórias muito diferentes, mas a primeira busca que me interessa é a busca interna que eu percebo em cada um que está aqui, de se descobrir. E isso eu acho que é a coisa mais difícil. Assim. Você tem uma busca interna de descobrir o que é isso. O que é isso que existe dentro de você, que precisa virar físico, que precisa virar corpo, que precisa ser apresentado. Um desejo meu de ir lá no artista plástico, na verdade, não estou falando de nada daquilo que está lá, mas eu acabo falando de um monte de questões minhas que eu falo dentro da sala com analista e que, na verdade, eu encontro no palco quando eu começo a discursar sobre ele. Né? Quando eu ouço na história do Paulo, assim, reverberar dentro do movimento dele, dentro a sua história é o seu corpo ali. Aquilo ali é um corpo. E aí é esse movimento interno que me interessa. Eu vejo que isso faz com que transforme pessoas. Assim. Muitas pessoas.
com o que a gente dialoga, assim, né? Por exemplo, eu observo mais o Márcio que tem uma relação com as linguagens artísticas, né? Eu vejo que no trabalho que você trouxe aqui pra gente hoje, até nem vi tanto essa, talvez se você estivesse trazendo uma imagem do pessoal com síndrome de Down, a gente pudesse ter feito um paralelo. Pensei várias vezes que um paralelo interessante. Mas no Paulo já percebi essa relação de arte e sociedade, né? Tem essa linguagem artística, mas que ela aparece num contato direto com uma rua que é o lugar mais imprevisível do mundo, né? É o lugar da imprevisibilidade, assim, numa potência super grande. Assim. Na Clara vejo bem assim, essa relação de como é que eu me relaciono com esse Flamengo que tem, eu me lembro da Mari falando na palestra lá no Sesc, né? Falando de um nomadismo intrínseco ao Flamengo, né? E como hoje o senso comum em relação ao Flamengo é identitário, né? É colocar ele numa forma, numa visualidade, numa expressividade. E quando ele nasce já com essa vontade de nomadismo, que hoje a gente fala tanto, assim, né? Então, para mim, já mistura essas categorias do que é identitário e o que é nômade, assim. Então, me parece que você está nesse momento, assim, de... Aqui é maravilhoso, porque a gente pega a estrada e vai para um lugar que a gente, né, que não é um lugar que tem essa referência. Não é o Sesc que tem os amigos. É um lugar que ninguém nos conhece e a coisa rola de uma maneira sensacional. Quer dizer, parece, tem um lado que é meio marciano, mas tem um outro que fala totalmente daquelas pessoas que estão ali. Né? Enfim, é mais um comentário, na verdade, assim, de recepção das três falas seguidamente, assim, né, que apontam para pessoalidades e contextualidades específicas. Eu acho que justamente isso é a força do trabalho. Quanto mais é aquele lance, né? Quer ser universal, dance a sua. Como é que é a frase? Se quer ser universal, a original é: se quer ser universal, começa por pintar sua aldeia. Pintar, dançar, viver a sua aldeia. Assim. Então acho que tem esse traço de singularidade dos três. Para mim é a riqueza de ver isso junto. Porque, enfim, também para pensar e refletir muito aqui, minha cabeça está, a minha também está dançando. A gente dança, né? E deixa que esses impulsos aí que atravessam. E surgiu uma coisa aqui forte de poderes e potências, assim, né? Que a Andréia e a Maria estavam lá no final de que poder é esse que a gente tem de continuar, de querer, de instalar territórios, quais são os poderes de fato, e é o que bate no peito angustiando mais diretamente, onde às vezes a gente coloca mais horas de trabalho, às vezes mais no preenchimento gestão, mas e as potências que estão aí se transformando e que está gerando essa poética sempre nova, sempre em trânsito. Porque se tem uma coisa em comum no trabalho que faz vocês é esse né? Desejo de trânsito em vários aspectos, não só do trânsito da própria identidade que está em movimento que revê a linguagem, mas de transitar de um lugar para o outro, de olhar um código fechado a partir do lugar pessoal, de transitar da arte plásticas para esse umbigo, mas que é um umbigo que engraçado se falar de cordão umbilical, né? Porque o umbigo tem esse olhar para dentro, mas é uma corda, né? É o que liga e é o que quer continuar a ligar. E o trânsito do território, que é um território que não se quer mais protegido, mas ao mesmo tempo não quer ir para o mundo dizendo, eu me esqueço. Né? Quando você me fala para essa ciência, eu não quero ser externa de ninguém, né? Não é que o Macaé não permaneça por dentro dessas outras terras que você está transitando por essas fronteiras. Precisa reforçar isso, porque já está aí, né? Vamos
Já está pintando a aldeia, né? Não, na verdade, Não, mas tem uma coisa política, a questão da Petrobras, de você ter 80% da renda, você levar o nome da cidade internacionalmente, os custos não dão dinheiro, gente, não é que sabe Não, você fala. Mas eu tô falando. É mais nesse sentido, você fala, peraí, Eu entendeu? falo no sentido de que é tão difícil, às vezes, aquele lugar, né, se reconhecer dentro daquele lugar que a gente não deseja pagar. Eu não acho que é é isso, que eu acho que não apaga, o que é que não carrega. Não, mas eu acho que é muito, eles carregam muito lugar dentro disso. Isso é muito Exatamente forte. isso que eu falo. Muito forte, né? Muito forte. Mas aí quando você leva o nome da cidade, o que a cidade te dá em prova? Também. Porque a cidade já está dentro de si, né? Porque eles vivem lá. na verdade, esse conceito é muito mais de pátria íntima mesmo. Né? Está estabelecido isso. Esse território está estabelecido. Agora, como é que ele cruza num ambiente governamental já é outra coisa. Eu acho muito Pois é, interessante. a questão da estratégia que você fala dessa, né? Assim, tem uma estratégia, tem uma estratégia, assim, não está apartada desse Não, muitas trânsito vezes ela é solicitada, ou era solicitada a todo instante, de fazer caminhos de volta. Né? Porque, por exemplo, quando você pega, você trabalha com jovens, de certa forma, alimenta um termômetro das políticas públicas no nosso país. Né? Jovens são considerados jovens carentes e jovens deficientes, são dois termômetros muito fortes dentro das políticas de inclusão. Né? E quando você não quer justamente se apropriar desse lugar que seria muito mais fácil você enveredar e consolidar um caminho, até mesmo messiânico, você quer fazer um lugar diferenciado, é um lugar muito mais tortuoso. Né? Primeira vez que nós apresentamos o Meio Fio em Barcelona, apesar do castelhano não ser perfeito, ficou claro, inclusive no dossiê, que a peça, havia elementos da peça que tratavam da história de vida de meninos de rua. Durante 5 anos, nós fomos obrigados a negar que os meninos que dançavam eram meninos de rua. Porque era muito mais fácil vender a nossa imagem como meninos que eram meninos de rua e que a gente podia, inclusive, né? E para cima disso ganhar muito dinheiro, claro. Naquela Europa que não estava entrando em crise, que tem as suas mágoas de culpa, ganhar dinheiro ali era mole com esse discurso. Meninos de rua agora são artistas. E não era. A obra retratava assim. O dossiê está claro, a foto está claro. E por quê? Porque é muito mais fácil construir também esse diálogo, porque mantém-se o discurso do qual eu era contra. O discurso da inclusão, o discurso do tipo de tratamento, né? O discurso que não é de igual para igual. Então, assim, então essa relação, muitas vezes, eu solicitava ela, quando era necessário, no sentido de colocar para a galera e falar assim, de onde que a gente partiu? A gente não sabe para onde a gente vai, a gente sabe para onde a gente volta sempre. Né? Porque você trabalhar com uma galera dessa, em que você não sai nem na capa de jornal local, e você faz o trabalho de formação dentro da sala, formação dentro da sala, trabalha, daqui a pouco você está numa turnê, e 2 dias depois de você acabou de ir ao país, se você não estruturar isso, como é que ele vai receber isso? Quando ele volta, o negócio é muito pesado. A volta é muito parecida com o efeito da droga. Né? Se a droga fosse ruim, a gente não usa, mas as pessoas não usavam tanto. O problema da droga não é o problema da ida, o problema da volta. Isso quando a gente volta é muito chato, a gente vai de novo. Né? Então, assim, o efeito é muito parecido. Quando você está nesse lugar que não é nada, que não te reconhece, né? A família não reconhece, a comunidade não reconhece aquilo que se estrutura como trabalho, né? Porque enquanto era como socialização era lindo. O problema é que os moleques acharam que isso era trabalho. Aí virou pesadelo. Aí você vai, transforma, trabalha, reconhecido. Agora a volta. E aí quando você volta, é muito difícil. A volta é muito difícil. Então como é que é feito esse trabalho? Assim, como é que é esse trânsito? Esse trânsito é o tempo todo um desafio. E aí tenta um pouco nessa questão do desejo. O meu desejo o tempo todo é produzido nesse agenciamento da experiência, do risco. É o risco que vai alimentar. É o risco que vai alimentar.
E esse risco ele é traduzido no dia a dia e é traduzido muitas vezes quando você vai pegar uma obra dessa, que é uma carga dramática absurda, que você está num limite tênue, quando você trabalha com esses temas, é um limite muito tênue, entre reprodução, da qual você quer romper, ou construir uma nova gramática, uma nova leitura sobre esse trabalho. Então, assim, é uma preparação absurda. Muitas vezes os jovens saíam do trabalho e ficavam 10 minutos para voltar. E quando você começa a fazer repetição, uma turnê de, sabe, 30 apresentações no mês, 2 por dia às vezes, como é que você prepara para o cara entrar e aquilo continuar se estabelecendo como verdade para ele? Então esse processo é um processo de desafio constante. Eu ia contar os causos ajudam a ilustrar, né? E foi muito bacana, numa cercania de Madrid, onde o festival tem muito isso, vocês sabem, houve um pacote, né? Eu quero 10 apresentações, distribui, parece uma bala soft, distribui, né? E aí, em uma das apresentações, né, a gente tinha, porque a ideia esse trabalho é interessante quando produz também provocação no intérprete. Então, num dia você está no Chaiô, frente ao Chaiô, e no outro dia a gente vai para Ruanda. Está rolando aí a provocação. Agora, quando você vai se apresentar dentro de uma quadra de tênis para 20 pessoas que estavam tomando sol na Espanha, que não sabem nem por que aquele trabalho está ali, aí a provocação tem que ser interna, já não é mais pelo trabalho, né? E aí, como é que você coloca o grupo, Luciano? Porque ninguém quer entrar, vai entrar porque é profissional, mas fala assim, pô, não dançar não. Só tá de sunga. Vamos falar sobre a chacina da Candelária, sabe? E aí você tem que construir esse lugar de novo, falar assim, tá beleza, não entra não. Porque eu acho que a gente não consegue realmente, essa função aí não dá pra gente, não ter capacidade disso. Aí você começa a criar esse trânsito. Aí só para pegar como é que o elemento então arquitetônico vai. E aí você tem que trazer alguma coisa para produzir esse desafio. O desafio então era uma quadra de tênis, tem uma parede de um lado e uma parede do outro. A galera está no meio, assistindo. Então eu viro e falo assim, os bailarinos são bolas de tênis. E esse olhar não vai parar. Então somos nós que vamos produzir tensão no público. E essa tensão deve ser devolvida para a gente para esse trabalho acontecer. E aí no final, era isso. Porque o trabalho não parava, fazia o movimento da bola de tênis. Eram 2 paredes, o bailarino começava aqui, escorria, pulava para cá, pulava para tudo. Os caras estavam muito mais cansados do que os intérpretes. Mas isso produzia um desafio para eles entrar em cena. E aí a obra se ressignificava no corpo dele. Entendeu? Então, eram coisas que surgiam. Assim, já te cortei muito. Não, é porque é bacana que você acabou de colocar aí, né? Muita coisa, não foi uma confusão, mas é que a gente não vai conseguir dar também uma identidade em trânsito, porque é difícil você sair de um lugar de incógnito e para um auge do reconhecimento, e como voltar para onde eu não me reconheço nem me reconhece, né? Com que imagem? É realmente cair meio que num abismo. E quem não transitou nisso também? A gente também precisa sobre isso o tempo todo, né? Daí é muito isso que está falando se ligar da identidade. Tem, né, um trânsito deles pela vida que está olhando para a linguagem coreográfica e contaminando ela por dentro, né? Que é essa identidade que se move, como ela se move, como ela se olha, como a gente se olha, se reconhece tantas vezes pelo que a gente está fazendo. Né? E os desafios disso. Mas quando a gente cai, só para acrescentar assim, e aí é necessário, nesse caso é necessário situar Silva Jardim, ou Macaé, ou Rio. É necessário situar esses territórios, porque quando a gente cai, essa dispersão que você falou que existe, mas existe uma outra coisa que é o alimento. É como você alimenta. Porque você pode voltar de um lugar e chegar num lugar e ter outras formas de alimento, inclusive assistir um espetáculo. Outra coisa é quando você volta e não tem o alimento. E aí é você que tem que construir essa ressignificação constante. Então, assim, isso gera uma overdose de que você, além de ser o trabalho, o cara que faz o trabalho do educador, do criador, do diálogo, agora também vai ser o cara que vai ressignificar esse alimento, vai tentar trazer
vai tentar inventar um teatro na cidade para que tenha peça e as pessoas possam continuar, porque eles acabam de sair de Paris e ver peça cada semana. O que seja no Rio, pelo menos vai ter uma peça. Hoje no cinema. Como é que você faz? Em Ciba Jardim tinha só peça, mas quantas em cartaz? É isso. Entendeu? Então é esse lugar, como é que você alimenta nesse território, como é que você alimenta essa ressignificação? E esse é um trabalho. Aí como é que você faz? Você reúne a galera na sua casa e passa um filme. Aí você só quer ver o filme também, mas você tem que palestrar sobre o filme para continuar alimentando. Então esse trabalho, quando eu digo que eu não repetiria, que foi lindo, bacana, mas eu engessei minha vida. E ela fez parte. Ela foi engessada, porque ela se confundiu trabalho com missão. Tá, assim, não sei se é bom ou ruim, mas era isso, era o que tinha que ser feito. Aí eu queria trazer só uma vivência do momento, assim, que tem a ver com isso que você está falando, em como realimentar, porque assim, não sei se vocês estão sabendo, o secretário de Cultura acabou de mudar, o secretário de Cultura do Rio, né? O Sérgio Saleitão. Mas ele já assumiu? Não sei se já assumiu. Porque ele estava ainda na coisa. Quem é? Saiu o Calil, que foi lá para a Cidade da Música, Cidade das Artes, né? E aí entrou o Sérgio Saleitão, que era da área de cinema, né? Ele é presidente da Biofilm. Porque a gente também na cidade, assim, só para colocar um outro ponto de vista, eu achei incrível você ter me colocado de Macaé, porque realmente é louco que tem aquela família Garotinho, que foram muitos anos governadores, revezaram e não tem nada da própria cidade, né? Que diga respeito à cultura e coisa e tal. Mas a gente, na cidade do Rio, vive uma esquizofrenia louca, né? Desses próximos acontecimentos de Copa do Mundo, de uma ressignificação da cidade, né? E onde foram criados fundos como FADA, que, né, foi criado há 2 anos atrás, e que agora mudou o secretário de Cultura e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Então, só para dizer assim, em outras esferas, né, e de outras maneiras, se a gente não alimenta, não tem essa fonte de alimento, que é esse desejo do que move, a gente vai morrer daqui a pouco, assim, né? Porque é uma precariedade em todos os níveis, assim, né? Até no mais abastado, vamos dizer assim, né? Que é agora a cidade do Rio de Janeiro, tem dinheiro pra cacete, né? Não pode dizer que não tem dinheiro, tem dinheiro, às vezes não chega nos locais, assim, mas e quando não chega, o que a gente faz? A gente dentro da cidade, assim, e eu como artista também já me senti muitas vezes, durante muitos anos, estrangeira nessa própria cidade, usando a cidade como cidade dormitória e apresentando em outros lugares, até às vezes mais fora do Brasil que aqui. A gente já se encontrou várias vezes em Paris, quantas vezes a gente se encontrou aqui, né? Então assim, que esses papéis são móveis, eles podem acontecer com qualquer um e acontecem com todos, assim, por isso que talvez eu não usaria tanto identidades móveis, assim, mesmo entendendo o significado que você estava querendo trazer, porque essa palavra identidade, ela já puxa para uma instância de poder, né? Uma instância de categorização. E aí eu estava tentando trazer uma coisa mais da pessoalidade, no sentido de quem é essa pessoa que está aqui na frente, como que ela se alimenta, e talvez a partir dessa singularidade, dessa especificidade, né? O Paulo fez essa trajetória, que aí depois ele terminou a Membros e agora está fazendo uma outra trajetória, que, né, continua o trabalho dele de uma outra maneira. Como é que ele fez? Me faz pensar como é que eu vou fazer. Uma coisa que a Celio fala que é lindo, assim, que é a desestabilização do outro sustenta a minha própria, né? Então, perceber que a gente está mesmo nessa desestabilização, nessa precariedade, e quais são esses caminhos que a gente consegue traçar com honestidade, e que a falha faz parte, as interrupções fazem parte dele,
dentro dessa precariedade, quanto mais a gente afirmar as coisas, assim, eu acredito nisso, assim, mais a gente vai estar próximo da potência que cada um pode ter, assim. Então, é muito rico, assim, ver vocês falando, cada um de um lugar muito diferente, assim, para sensibilizar. Eu ficar meio inquieta, assim, com vontade de levantar, porque tem esse acordar o alimento que é da pessoa, e aí, eu não tenho nada agora, da onde que eu vou tirar? Eu antes estava conversando com um jogo sobre essa mudança, eu não vou parar só fazendo um fechamento da fala, assim, sobre essa mudança de secretário. A gente está de novo, assim, e agora? O que vai ser? Não se sabe. Pode ser que continue, pode ser que ele chegue e fale, olha, esse negócio de ter programa, dinheiro do centro coreográfico é uma bobagem. Ou isso aqui não vai mais existir, né? E aí, se não existir, aonde que a gente vai se encontrar? Eu estava falando para o André que eu estou pensando em fazer umas coisas de encontro na praia, entendeu? Pra gente, com água de coco, pegar o verão aí. Como mantém viva essa chama, né? Que é disso que se trata para mim, arte. E aí ela vai ter contextos diferenciados, assim, só para trazer que essa precariedade, ela acontece é dela que a gente vem, né? Dizia o Hélio de Sica lá, que é da diversidade viemos, né? E nunca saímos e estamos nela. Mas a questão é qual é a fonte de alimentos. Mas eu achei assim, também, de repente, a gente não viu os trabalhos, né? Tem outra experiência após ter visto efetivamente os trabalhos, né? Mas é que eu achei os dois trabalhos muito potentes, sabe? E essa experiência agora que eu já vi, reafirmou para mim que aquele trabalho tem uma potência. Mobilizou ali na hora. Então eu acho que, vendo os dois trabalhos, eu fiquei muito, assim, sabe? Me tocou imediatamente, assim. Tem energia nos trabalhos, sabe? Tem uma coisa de vida ali, de movimento. E buscar um pouco esse caminho, não sei, é esse estar em busca, sabe? Tem inquietação, isso que eu achei, assim, tem inquietação, você vê que, acho que esse lugar do trânsito que você falou, eu vi um pouco dessa maneira, sabe? Eu achei o seu super forte, movimentação forte, pá, coisa de, e falo totalmente, assim. Tem uma coisa que o Márcio falou que eu achei que é legal, que é como é que a gente tenta entender onde estão esses fios internos. Como é que eles estão produzindo essa ligação, né? Porque, por exemplo, o meu alimento tinha uma relação com a minha história de vida, mas tinha um alimento que era verborrágico, uma necessidade absurda de emancipação daquilo que eu estava fazendo, né? E aí se misturava todos esses elementos. Acho que o primeiro de tudo era aquele sentimento de paixão pelo que você está fazendo. Te lança, né? Te lança é a paixão. Para você perder o horário da escola, é a paixão, esse mergulho, né? Essa coisa que tira a gente do ar, faz a gente mentir, né? E faz afirmar também. Depois isso vai amadurecendo para outros lugares. Se mistura com negação, se mistura com ódio, né? Com indignação. Todos esses elementos eles vão sendo trazidos na sua história de vida e se confundindo no processo criativo, que em algum momento você começa a ter um distanciamento. Senão, além da pessoalidade, isso começa a criar algo que pode ser perigoso. Hoje, por exemplo, o que me alimenta, eu não sei se é diferente ao que me alimentava, mas acho que é. Porque hoje, e aí eu entendo justamente o que o Márcio disse, se eu chegar aqui falando que eu fosse um partitura,
mas assim, já quase que num ambiente familiar, eu posso dizer que aos meus 37 anos eu não tenho ambição nenhuma no trabalho. Tudo que eu queria fazer eu já fiz. Tudo. Tudo. Tudo que eu quis conquistar eu conquistei. Todos os lugares que eu queria eu já fui. A forma que eu... Tudo. Você não dá pro pô, Paulo. Mas já? Porra, parece. Então por que você está trabalhando? Porque aí tem um elemento que me faz trabalhar hoje. É meu filho. Só. Porque ele não conhece o pai que foi. Ele precisa conhecer o pai que é. E a gente tem que ver uma coisa parecida. A experiência comum. O meu trabalho hoje, o que eu estou fazendo é absolutamente pelo filho. E isso me move como paixão de novo. Então, assim, os elementos são iguais, mas o que estrutura é a paixão de novo. Agora, que paixão é essa? O trabalho que eu fiz, os frutos estão aí, eu quero estar voltando, imaginei, feliz, estar com meus colegas de trabalho, beleza. Agora, o que me move? O que me move é o moleque. Porque eu tive, quando acabei com a companhia, cara, estava lá no doutorado lá, fazendo os caras, tá bom pra caramba. Não, tá ótimo, já dá muito trabalho, né? Aí tem lá no que aí você volta, você fica assim, o moleque, assim, fica contando a história lá, o pai fez isso, mas tem que ver agora, né? E aí você volta. Então hoje é meu filho. Hoje o que faz eu estar aqui. Eu tenho uma relação muito esquisita com os meus trabalhos, que logo depois que ele nasce eu tenho vontade de começar outro. Aí eu faço força para voltar. Eu falo, volta, porque você tem que olhar para ele, mas é uma forma de fugir também, porque depois que ele está pronto eu estou me vendo, né? Aí lidar com você mesmo já é muito difícil, né? E eu estou tendo a oportunidade de revitalizar todos eles. Estou com uma vontade de voltar para o meu primeiro trabalho, assim. Tenho uma vontade de voltar para todos eles, porque eu tenho percebido que voltar para eles é descobrir um pouquinho mais de mim, assim. E aí, a sensação que me dá que todas as criações, acho que esse momento é agora, todas as criações falam da mesma criação, que é uma coisa única. Gente, eu acho que a gente está na hora, né? Acho que para concluir, assim, de qualquer forma, eu acho sempre muito bacana essas iniciativas da Flávia, por mais que seja um grupo pequeno e tal, uma chance da gente conversar, acho que agradecer a todo mundo, né? Assim, essa disponibilidade de falar sobre si, sobre o seu trabalho, como faz, como deixa de fazer, o que sente, o que não sente, porque no que a gente fala, a gente também se ouve, a gente também para pensar como a gente está fazendo, e a gente ouve o outro, e isso já é maravilhoso, né? Assim, já é muito bom, porque realmente a gente perdeu um pouco esse espaço do encontro, a gente não está na parte da faculdade, ou a gente não tem um grupinho e o Rio é uma cidade muito, realmente dispersa, eu acho que é muito bacana agradecer a iniciativa e essa generosidade de todo mundo, que a gente continue assim, né? Porque aí quando a gente se encontra, né? E aí não é só Esse abraço. E conhece um pouco mais, né? Sabe de onde está vindo, aí liga, fala, pô, tal coisa, pensei em você, cara, não sei o que e tal. Tem esse lugar para conectar, para fazer os links, para que os territórios aconteçam também, né? Porque senão a gente fica fragmentado e sujeito aos fragmentos do próprio território. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada.